Vamos lá, pessoal, dando continuidade. O que nós temos que saber ainda sobre o poder hierárquico? Nós temos que saber que existem algumas situações que não se pode delegar. O que não se pode delegar? É a previsão no artigo 13 da Lei 9784 de 99. Não se pode delegar competência exclusiva, não se pode delegar atos de caráter normativos e não se pode delegar também recursos administrativos. Professor, eu tenho que saber isso de cabeça? Tem que saber isso de cor. Ok? Vamos anotar? Fazer de um jeito que fique mais fácil? Vamos colocar assim. Artigo 13 da 9784 de 99. Não se pode delegar. Não se pode delegar. É a famosa, pessoal, cenoura. Em relação à cenoura, o que é cenoura? Cenoura. Não se pode delegar a competência quando ela for uma competência exclusiva. Ok? Competência exclusiva não pode ser delegada. Também aqui, atos normativos, tá? Então, normas não se pode delegar aqui, caráter normativo, nem recursos administrativos. Por quê? Porque já tem autoridade competente. Recursos administrativos. Toma cuidado em prova para não ser, por exemplo, aparecer um caso de uma hipótese que não se pode delegar, tá? Porque às vezes no automático a gente lembra da delegação, mas a gente se esquece da exceção. Não se pode delegar a competência exclusiva quando é a competência só daquela autoridade, as normas, atos de caráter normativos e também recursos administrativos, ok? E aí, por fim, para a gente fazer a leitura dos dispositivos, é o seguinte. Muita atenção, vamos colocar uma observação aqui. Súmula 510 do STF. Tá? Vou dar o exemplo para vocês. Nós temos aqui João. O João é a autoridade delegante. Ela que está delegando aqui o ato para Maria. Ok? Então, nesse caso, a súmula 510, eu quero explicar para vocês o seguinte. Ó, existe uma matéria que João está delegando para Maria. Não é nenhuma vedação, tá? É algo que pode ser delegado. Ok, delegou para Maria, que aqui é a servidora X. Beleza. O que aconteceu? Ana teve seu direito líquido e certo violado por Maria. Tá? Então, a Maria aqui violou o direito líquido e certo de Ana, praticou um ato aqui, violando o direito líquido e certo de Ana. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: Ana vai impetrar um mandado de segurança contra João ou contra Maria? E aí, pessoal? Muita atenção, explicando mais uma vez que isso é importante, quando cai isso em prova, muita gente erra. Vamos lá. João delegou aqui parte do exercício da competência para Maria, certo? Não é nenhuma vedação, não é uma competência exclusiva de João, não é um ato de caráter normativo e nem um recurso administrativo. Ok, então Maria, aqui no caso, tem competência.
Beleza? E aí, o que aconteceu? A Maria violou o direito líquido e certo de Ana. Ana vai impetrar um mandado de segurança contra João, ou Ana vai impetrar um mandado de segurança contra Maria? Muita gente me responde que é contra João, porque João quem delegou o ato, mas está errado. Por quê? Porque vai impetrar o mandado de segurança aqui, tá? Contra a autoridade coatora. E a autoridade coatora aqui é a Maria. A Maria tem competência para a prática do ato. Porque se ela não tivesse competência para a prática do ato, João não poderia nem delegar. Então, impetra-se o mandado de segurança contra a autoridade delegada e não a autoridade delegante. Quando isso cai em prova, muitas pessoas erram, tá? Então, nesse caso, impetra-se o mandado de segurança contra o delegado. Por quê? Porque foi a delegada aqui, o delegado aqui, quem praticou o ato. O delegado aqui, que no caso é a Maria, né? Ela quem praticou aqui o ato, a Maria praticou o ato, ela quem violou o direito líquido e certo de Ana, ok? Mesmo que isso aqui tenha derivado de uma delegação, impetra-se o mandado de segurança contra a autoridade delegada. Nós vamos ver isso daí, ok? Então, sobre poder hierárquico, você tem todas as condições de acertar qualquer questão que cair em prova. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. É o seguinte, pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora, tá? O direito administrativo, diferente, por exemplo, direito constitucional, penal, nós não temos aqui um código próprio, certo? Então, o que acontece? Isso dificulta e muito as pessoas fazerem a leitura dos dispositivos. E nós sabemos que 90% das questões vem idêntico ao dispositivo legal, certo? Então, você tem que saber da importância de fazer leitura. Porque às vezes você entendeu a matéria, mas com as minhas palavras. E às vezes quando você for fazer a questão na hora da prova, como você não se familiarizou com o dispositivo, às vezes você fica na dúvida com algumas palavras. Então, para que a gente acerte todas as questões de direito administrativo, eu explico para vocês a matéria e trago os artigos respectivos, que aí nós não deixaremos nenhuma margem para que a banca aí consiga te derrubar, ok? Vamos lá? Competência. Aqui, gente, é a Lei 9784 de 99, tá? Vamos fazer a leitura. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal. Isso já caiu em prova, tá? Porque já caiu em prova assim, um órgão administrativo e seu titular poderão, de forma excepcional, delegar. Não é de forma excepcional. A delegação, ela é possível, tá? Aqui é regra, salvo se houver um impedimento legal. Delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não sejam hierarquicamente subordinados. O que é isso? O que eu mostrei para vocês, que a delegação pode se dar tanto para alguém de mesma hierarquia, quanto para alguém de hierarquia inferior. Mas quem tem o dever de obediência é aquele de hierarquia inferior, ok? Quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Beleza?
Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação: edição de atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e aqui as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados por meio oficial. Você pode incluir nas suas anotações isso, tá? Aqui, divulgação por meio oficial. Por que é importante ter um caderno de anotações? Para que vocês possam fazer a revisão, ok? Então, nós temos que escrever, deixar esquematizado no caderno, porque você consegue fazer a revisão da matéria toda. Certinho? Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Você tem que saber que essa delegação é revogável a qualquer tempo. Revogável a qualquer tempo. Certo? Revogável a qualquer tempo. Beleza, vamos deixar o caderno bem completo. Parágrafo 3º, muito importante. E aí você vai ler o parágrafo 3º e a súmula 510, que diz a mesma coisa. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ela quem? A delegada, cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Agora faz sentido essa súmula 510. É justamente isso que eu mostrei para vocês. Tá? Nesse caso, Ana vai impetrar o mandado de segurança contra Maria e não contra João, contra a autoridade delegada e não contra a autoridade delegante, ok? Muita atenção em relação a isso daí. E por fim, o artigo 15, que vai falar sobre a avocação. Será permitida em caráter excepcional, então é diferente da delegação, porque a delegação é quando não houver impedimento legal, aqui. Já a avocação é de forma excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. A avocação temporária, ela também é temporária, tá? De competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Diferente da delegação, que pode ser para alguém de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, a avocação necessariamente aqui tá, é a atração da competência do inferior em relação ao superior. O superior puxa a competência do inferior para si, atrai a competência do inferior para si. Beleza? Agora nós vamos entrar em outro poder, que é o chamado poder disciplinar. Por que eu coloquei, pessoal, o poder disciplinar logo depois aqui do poder hierárquico? Porque muita gente confunde poder disciplinar com poder hierárquico. O que você tem que fazer para você não confundir estes poderes? É o seguinte, gente, vou passar um exemplo para mostrar para vocês o tanto que poderia gerar confusão na hora da prova. João é o chefe, Maria é a subordinada, certo? E aí vai falar em prova que Maria é subordinada, João é chefe e João aplicou uma suspensão a Maria.
E aí vão colocar como alternativa: decorre do poder hierárquico, decorre do poder disciplinar. E muitas pessoas ficam assim, será que decorre do poder hierárquico? Será que decorre do poder disciplinar? Fica na dúvida. Acaba pensando assim, nossa, mas ela não é subordinada, então é hierárquico. Ou será disciplinar? Gente, ou seria disciplinar? Muita atenção em relação a isso. Olha o macete para você não errar mais essa questão. Se aparecer sanção, punição, você já corta o poder hierárquico. Porque existe um poder próprio. Aplicou sanção, pode falar que Maria é subordinada, que João é aí o chefe, mas se apareceu sanção, você exclui o poder hierárquico. Aí sim é o poder disciplinar, porque existe esse poder próprio, ok? Então, o que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é sanção de servidores públicos ou particulares que possuem vínculo específico com a administração. Tá? Não é sanção de qualquer pessoa, porque senão nós vamos confundir com o poder de polícia. É sanção dos servidores públicos, advertência, suspensão, demissão de um servidor público ou de particulares que possuem vínculo específico com a administração. Professora, tem algum exemplo desse segundo caso? Tem. Vamos primeiramente anotar. Poder disciplinar. Poder disciplinar, vamos colocar aí no caderno, é a sanção de servidores públicos. Sanção de servidores públicos ou de particulares que possuem vínculo específico com a administração. Ok? Professor, esse segundo caso, particulares que possuem vínculo específico com a administração. Gente, esse segundo caso, eu vou dar um exemplo aqui de um julgado, tá? Em relação a este segundo caso, vamos lá. Aqui nós temos um aluno de uma escola pública, tá? Um aluninho de uma escola pública. Ao lado, nós temos outro aluno da escola pública. Ok. O que acontece aqui? Nós temos que saber o seguinte, que esse primeiro aluno aqui, que eu mostrei para vocês, levou uma lapiseira e furou o olho do seu amigo, certo? Ele vai, sofrer uma sanção aí, vai ter uma punição, certo? Essa punição que ele vai sofrer dentro da escola pública decorre do poder disciplinar. Por quê? Porque possui um vínculo específico com a administração. Aluno de escola pública tem vínculo específico com a administração. Se ele for suspenso, vai decorrer do poder disciplinar. Então, muita atenção em relação a isso. Vou dar até outro exemplo. O exemplo que eu poderia dar para vocês. Uma empresa participou de uma licitação e ganhou aquela licitação. O poder público contratou com aquela empresa. E aí, nós temos que saber o seguinte, que caso o poder público aplique uma sanção àquela empresa contratada, decorre do poder disciplinar. Por quê? Porque, embora seja particular, seja uma pessoa jurídica de direito privado, possui um vínculo com a administração. Está prestando um serviço para a administração. Então, é isso que nós temos que saber sobre o poder disciplinar. Só que a pergunta que agora eu vou fazer para vocês é a seguinte, muita atenção. A banca CESP é mestre em fazer essa questão, como pega. É o seguinte,
O poder disciplinar é discricionário ou o poder disciplinar é vinculado? Depende. O problema é que às vezes vem uma questão assim, o poder disciplinar é discricionário, ponto. Você colocaria certo ou errado segundo a banca CESP. Gente, é o seguinte, o poder disciplinar tanto pode ser discricionário quanto vinculado. Em relação ao punir, tem que punir. Tem que punir. Não pode abrir mão disso. Tem que punir, é vinculado. Só que a escolha da punição é discricionária. Existe uma margem de liberdade. O exemplo, suspensão do servidor público. Não falei para vocês que pode ser por até 90 dias? Existe uma margem de liberdade para o administrador escolher de acordo com a sua oportunidade de conveniência dentro dos limites da lei. Ok, mas eu ainda não te falei a resposta. E se vier só em prova, o poder disciplinar é discricionário, ponto. Ou o poder disciplinar é vinculado, ponto. O que você coloca? Gente, segundo a banca CESP, tá? Quando falar só o poder disciplinar é discricionário, ou o poder disciplinar é vinculado, está falando da aplicação da sanção, da escolha da sanção. Ok? Então, de forma implícita, significa dizer que estão falando da escolha da sanção. Certo? Então seria discricionário. O poder disciplinar é discricionário porque de forma implícita estão falando da escolha da sanção. Professora, como que eu resolvo isso? Complicado, né? Sim, nós tivemos mais ou menos 4, 5 vezes na prova CESP isso daí e é objeto de várias discussões e comentários, né? Muita gente não entendendo por quê. Vou explicar para vocês. Venha na tela comigo. Seguinte, vamos lá. Poder disciplinar, o punir. Tem que punir ou não tem? Se praticado algo aqui passivo de punição. Tem. O punir é vinculado. Ok. A escolha da punição, quando possível, né? Escolha da punição é discricionário. Certo. O problema não é esse, que agora você já sabe. Se falar assim, o punir é ato vinculado, você vai falar que sim. A escolha da punição é ato discricionário, você vai falar que sim. Ok, não gera problema aqui. Sabe onde que gera problema? Quando vem justamente essa seguinte frase aqui, ó. O poder disciplinar é discricionário. O poder disciplinar é discricionário. Ponto. Não falou se é o punir e nem falou se é a escolha da punição. Eu tenho que saber o que a banca pensa. Essa resposta, ela está correta. Por quê? Porque, segundo o CESP e baseado aí no Celso Antônio Bandeira, tá? Nesse caso, nós temos que saber o seguinte. Aqui está falando de forma implícita da escolha da punição. Quando não especificar se é o punir ou a escolha da punição, está falando de forma implícita da escolha da punição. Então, você vai ler da seguinte forma: a escolha da punição no poder disciplinar é discricionário. Ok? Seria assim que cairia em prova. Agora, se falar o punir é discricionário, é errado. O punir no poder disciplinar é vinculado. Beleza? Agora, se não falar nada, está falando de forma implícita da escolha da punição. Professor, e se não punir? Era para punir e não pune. Vai responder?
Vai. E aí, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque eu não sei penal, que se eu te ensinar penal, você vai errar tudo na prova. Mas eu vou te passar o dispositivo. Se era para punir e não punir, aqui responderá por condescendência criminosa. Certo? É importante trazer isso para vocês justamente por ser um concurso aí da área policial. Né? Então, eu como professora de administrativa, eu vou me limitar. Eu não vou ficar explicando o que é uma condescendência criminosa. Eu vou dizer para vocês, se era para punir no poder disciplinar e não pune, responde por condescendência criminosa. E aí você vai estudar isso em direito penal, ok? Trouxe para vocês o dispositivo, ó. Condescendência criminosa, 320 do Código Penal. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, ok? Muito interessante também isso daqui em relação ao poder disciplinar. Pronto, matamos mais um. Poder disciplinar foi, ok? Agora, pessoal, nós vamos entrar no poder regulamentar. O poder regulamentar, ele é cobrado tanto em direito administrativo, quanto também em direito constitucional, na mesma proporção. Você pode encontrar o poder disciplinar em administrativo ou em constitucional. Por quê? Porque a previsão do artigo 84, inciso 4 e inciso 6 da Constituição Federal. O poder regulamentar, tá? Aqui, nós temos que entender suas características. Por quê? Porque o poder regulamentar, ele é exercido pelo chefe do executivo. Certo? Poder regulamentar é exercido pelo chefe do executivo, através de um decreto, por meio de um decreto, que pode tanto ser um decreto regulamentar como um decreto autônomo. Mas, professora, como que eu vou diferenciar decreto regulamentar de decreto autônomo? Pessoal, nós vamos fazer aqui uma pausa e no próximo bloco eu vou te falar a diferença entre decreto regulamentar e decreto autônomo de forma detalhada para não passar nada aqui e para que você acerte qualquer questão relacionada ao tema de poderes, ok? Não saia daí, estou aguardando por vocês.